Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Conceda-nos, Pai, o Teu Santo Espírito, que o Espírito de Cristo habite em nós e faça morada em nós, e nos dê paz, nos dê força, nos dê luz e nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento. Nós Te agradecemos pelos méritos de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro Eventos Finais. Vamos ler o capítulo 11, que fala sobre os enganos satânicos nos últimos dias. Sob o disfarce do cristianismo, estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade incrível, está agindo com os seus prodígios enganosos. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sob a aparência do cristianismo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Se possível, ele não vai enganar os escolhidos. Manuscrito 125. Como os espíritos dirão que têm fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. O Grande Conflito, página 588. A fortaleza do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador desamparado ou do decadente proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas na qual se alimenta um pecado ou se cultiva um vício. Temperamento, talento, compaixão, mesmo ações generosas e bondosas, podem assim tornar-se armadilhas de Satanás, para levar pessoas ao precipício da ruína. Educação, página 150. Até mesmo na Igreja Adventista. Temos muito mais a temer o que vem de dentro do que de fora. Presta atenção. Nós temos mais o que temer o que está dentro da nossa igreja do que os que estão de fora. Olha o que diz aqui. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que afirmam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe de pessoas para promover e honrar a causa que representam por meio de uma vida coerente, de seu exemplo piedoso e sua influência ativa. Mas quantas vezes os que dizem defender a verdade têm sido o maior obstáculo ao seu progresso? A incredulidade tolerada, as dúvidas manifestadas e as trevas abrigadas atraem a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução das ciladas de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Espírito de mentiras contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Primeiros Escritos, página 87. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ficar com o assim diz o Senhor, não o assim diz a igreja,
Não assim diz o pastor, ou assim diz a tradição. Ah, porque eu estou na igreja há 30 anos, há 40 anos, a igreja sempre acreditou nisso. A verdade está na minoria, não na maioria. Lembre-se do estado que está a nossa igreja, a igreja de Laodiceia. Eventos finais, nesse livro abençoado, está escrito que a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio deles. Por quê? Porque nós estamos transgredindo o mandamento, adorando um Deus que não existe. Não existe o terceiro Deus, a Trindade, o Deus Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo existe. Ou é a atuação do Espírito Santo do Pai, ou é a atuação do Espírito Santo do Filho. É o que diz as Escrituras. Então a Trindade é pagã, não é de Deus. Nós adotamos isso da igreja de Roma. Creiam se quiserem, meu irmão, mas é o assim diz o Senhor. E a Bíblia, a sua Bíblia e a minha Bíblia deixa claro que o Espírito Santo, que hoje está entre nós há mais de 2000 anos, é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Mas, como diz a maioria, eu vou ficar com a maioria. Eu vou ficar com o que diz a igreja. Eu vou ficar com o que a igreja prega há décadas. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentiras, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo, quando estiverem na terra, negam a origem divina da Escritura Sagrada. O Grande Conflito, página 557. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. O Grande Conflito, página 588. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reclamando a título e adorando que pertence ao Redentor do mundo. Realizarão prodígios maravilhosos de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, o mesmo grupo sobre o qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. O Grande Conflito, páginas 624 e 625. Só mais uma observação, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia está acima do espírito de profecia. Nós sabemos que vários escritos da profetisa de Deus foi adulterado. Nós sabemos. Quem pesquisa sabe. Quem pesquisa sabe. Então, assim, o que eu faço? O que estiver no espírito de profecia, que bate com a Bíblia, amém. O que estiver no espírito de profecia, que está indo contra as Escrituras Sagradas, eu desprezo. Eu prefiro acreditar que foi adulteração. Então, eu fico com a palavra de Deus. Porque no fim, meu irmão, minha irmã, não haverá desculpa para mim e para você. Em relação, para que eu chegasse à questão do batismo, que é batizado hoje, na maioria das igrejas, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, onde a Bíblia não apresenta nenhum batismo feito na Trindade, eu fico com o exemplo que está na Bíblia. Assim como tem vários textos que dizem, no Espírito de Profecia, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, eu fico com o que está com o Espírito de Profecia e Bíblia. O que tiver fora disso, eu fico com a Bíblia. É assim que tem que ser. A Bíblia ela mesma diz que ela não pode nem ser comparada em pé de igualdade com a Bíblia. A própria serva do Senhor fala sobre isso. Então não haverá desculpa, meu irmão, minha irmã, para ninguém. Então temos que ficar com as Escrituras Sagradas.
Falsos reavivamentos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensam que Deus está com eles. Primeiros Escritos, página 261. Então, Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo deseja impedir essa obra, e antes que chegue o tempo para esse movimento, ele se esforçará para evitá-lo, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que conseguir manter sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada e surgirá algo parecido com um grande interesse religioso. Fiquem atentos. Há uma agitação emotiva, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar o comprometimento e que exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. O Grande Conflito, página 464 e 465. Eu estava lembrando aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, a igreja, a nossa igreja, ela faz. Né? Se tem um irmão que discorda com o que a igreja diz, né? Já que houve um outro entendimento, conforme a orientação de Deus em João 5,39, que nós temos que examinar as Escrituras Sagradas, então, o que a igreja faz? Nos deixa de escanteio. É assim que funciona. Mas isso não agrada o Senhor. E quem estuda a palavra de Deus sabe disso. E quem não tem entendimento, acha que a verdade está com a igreja. Mas lembrando, é a igreja verdadeira. Eu estou lá e de lá ninguém me tira. Porque a própria palavra diz, ela está prestes a cair, mas não cairá. A música se torna uma armadilha. As coisas descritas como ocorrendo em Indiana, o Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles para tomar decisões corretas. O barulho atordoante fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o estardalhaço para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Eles chamam de ação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado também acontecerão no futuro. Vai se repetir. Satanás fará da música uma armadilha, devido à maneira pela qual é executada. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36 e 38. Não demos lugar a essas práticas estranhas que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracterizou pela calma e a dignidade. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 42. O falso dom de línguas.
O fanatismo, a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos barulhentos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus, capítulo 7, verso 20. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o êxtase momentâneo, essas pessoas se afundam mais do que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 412. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda oportunidade para seduzir as pessoas e desviá-las de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como seres humanos, procurando enganar. Ou seja, são milhares de anjos. Foi 1/3 de milhões e milhões, de milhares e milhares de anjos. Ou seja, 33% dos anjos foram expulsos e estão aqui na terra como espíritos, usando as pessoas como marionetes. Se você e eu, se nós não nos blindarmos, nós seremos usados e nem sabemos, e nem saberemos. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Então é por isso que nós temos que estar firme na verdade. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, nos iludir. É por isso que quando eu faço os meus vídeos, eu digo para vocês, não confie no que eu digo. Examine para ver o que eu estou falando, bate com as escrituras sagradas. Tem que examinar, meu irmão, sejam que nem os bereanos, tudo eles examinavam. É muito fácil para Satanás ter pessoas que o que eles dizem, espíritos usando essas pessoas, o que for dito diz amém. São fáceis, presas fáceis para Satanás. Então, aqueles que examinam as escrituras são obedientes, dificilmente serão enganados. Então, se eu disser para vocês que não existe na Bíblia nenhum batismo executado em nome da Trindade, verifiquem. Verifiquem. Se vocês vão achar, não vão achar nenhum batismo. Todos os batismos executados foram em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo. E por quê batizar diferente? Aí vocês vão dizer, mas o Espírito de Profecia diz. Aí quem está acima? É a Bíblia ou o Espírito de Profecia? Porque vão dar desculpa para dizer, mas Senhor, está no Espírito de Profecia. Aí o Senhor vai dizer, eu falei na minha palavra, maldito o homem que confia no homem. Confie em mim, no que está nas minhas escrituras. É isso que nós temos que fazer, examinar. Não se acomode não, meu irmão, minha irmã. Nós seremos cobrados. Esqueceram os adventistas do sétimo dia da advertência dada em Efésios 6? Uma pergunta. Estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. A nossa briga, meu irmão, minha irmã, é espiritual. É espiritual, meu irmão, minha irmã. Se você e eu não vigiar, esses espíritos entram em nós e nos usam. Quando é fé, nós estamos sendo induzidos ao erro, entrando em depressão. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, que é Cristo,
que é o Espírito Santo de Cristo, Satanás obterá a vitória sobre nós. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 411. Como é que eu vou ter Cristo perto de mim? Orando, estudando a palavra de Deus, clamando pelo Espírito Santo de Cristo para que ele habite nesse templo e no seu templo. Se o templo está ocupado com o Espírito Santo, qual é o espírito imundo que vai entrar? Nenhum. A própria palavra diz em Lucas, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ele diz que é a casa dele. E a maioria sabe por quê? Porque a maioria não pede o Espírito Santo. Seguindo o texto, ele diz assim, e chegando lá, a encontra vazia e ornamentada. E vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que o espírito que saiu. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque essa pessoa não vigia, não sabe se proteger, nunca soube como se relacionar com Deus, é um morto-vivo. O próprio Cristo diz isso. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A maioria estão mortos espiritualmente. Anjos maus disfarçados de bons cristãos atuarão entre nós para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitamos que nem mesmo isso nos desanime, mas apresentemos um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes dos instrumentos satânicos. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 504 e 505. Personificação dos mortos. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. À medida que nos aproximarmos do fim do tempo, essas manifestações serão mais frequentes e vão se revelar de uma forma mais surpreendente. Evangelismo, página 604. É o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás. Com a intenção de conquistar a simpatia daqueles que deixaram seus entes queridos na sepultura, anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida, porque eles sabem de tudo. Eles sabem. Sabem o que eu digo, só não sabem o que eu penso e nem o que você pensa. Ele não lê pensamento. Mas eles sabem de tudo. E efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Isso nossos entes queridos. Então eles sabem tudo. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre elas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria e para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Ele, Satanás, tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras e o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais afetuosos sentimentos de compaixão, realizando prodígios para apoiar suas pretensões. O Grande Conflito, página 552 e 560. Satanás personificará Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar Jesus Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 96. Se as pessoas são tão facilmente confundidas agora, como resistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres?
presas fáceis. Presas fáceis. Quem ficará inabalado diante de suas deturpações? Afirmar ser Jesus quando é apenas Satanás imitando a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 394. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 411. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que participam da sociedade secreta. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 28. E também está em Serviço Cristão, página 50. Satanás imitará Cristo em todos os aspectos. Porém, há um limite para Satanás, e a partir daí ele se vale do engano, falsificando a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará com o objetivo de fazer as pessoas crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Na verdade, ele se transformará em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo. Será idêntico. Idêntico. Até onde é possível uma simples aparência chegar, isso não enganará a ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 698. Como existe, meu irmão, minha irmã, resistência à verdade? Como existe? Eu tenho irmãos de outras denominações, eles falam o que eles pensam, eu digo o que está no assim do Senhor, posto o que está no assim do Senhor, e mesmo assim existe a resistência. Esse é o pecado imperdoável, é a resistência contra a verdade, contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus. Não tem perdão, não haverá perdão. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo dito que considera o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse, capítulo 1, de 13 a 15. A glória que o cerca não será excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoará nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Não esqueçam, Cristo, quando vier nas nuvens nos buscar, nas nuvens ele ficará. Ele não vai pisar na terra. O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá as mãos e pronunciará uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz será meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo e, em seu protenso caráter de Cristo, alegará ter mudado o sábado para o domingo. Olha essa mentira. Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, que é o domingo. O Grande Conflito, página 624. Isso vai acontecer. E ele vai enganar a maioria das pessoas. E não esquecendo que ele coloca a doença e ele tira a doença. Não esqueçam disso. Ele coloca a doença em quê? Naqueles que pedem o Espírito Santo todos os dias? Naquele que obedece o Senhor?
no estudo da sua palavra, naqueles que oram e agradecem o Senhor antes de dormir ou levantar antes das refeições? Ele coloca a doença naqueles que não o buscam. E quando buscam, buscam superficialmente. Esses aí estão nas mãos dele. Satanás dará a impressão de responder às orações. Satanás perceberá que está prestes a perder sua causa. Não conseguirá iludir o mundo inteiro. Ele fará um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Realizará isso personificando Cristo. Ele se cobrirá com as vestes da realeza que foram tão bem descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá os seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor à verdade, antes teve prazer na iniquidade, que é a transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Então, assim, eu falo para as pessoas, eu tenho muitos amigos de outras denominações, eles falam, não, basta a fé que eu tenho fé, hoje eu sou salvo pela fé. Eu disse, meu irmão, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Não, eu sou salvo pela fé. É isso que dizem. E Satanás vai realizando muitos desses pedidos desses irmãos, não é Deus não, é Satanás, para que engane essas pessoas. Mas fazer o que, né, meu irmão? Deus não força ninguém a fazer nada, Deus não força ninguém a segui-lo. Ele se proclamará o Cristo e será aceito como tal. Um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Falando na questão de beleza aqui, nós sabemos que Cristo não tinha beleza nem formosura. Em Isaías fala isso. Mas ele vai vir belo por quê? Porque o que mais passa nos filmes de Hollywood é que ele é belo, olhos azuis, né? É belo. Mas a palavra de Deus diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Não chamava a atenção de ninguém. Era desprezado diante dos homens. Mas ele atraía as pessoas pelo que ele falava. Mas ele vai vir conforme o mundo acha o mundão, que ele é belo. Não esqueçam desse detalhe aí, tá? Então, os seus enganos e iludidos seguidores darão um grito de vitória. Cristo veio pela segunda vez. Cristo veio. Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Com perplexidade, os santos observarão o que se passa. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Haverá anjos de Deus ao redor. Haverá anjos de Deus ao seu redor. Será ouvida uma voz clara, firme e agradável, dizendo: olhem para cima. Para aqueles que estiverem orando, haverá um só objetivo, sua salvação final e eterna. Esse objetivo estará constantemente diante deles, a vida imortal prometida aos que perseveram até o fim, como foram sinceros e fervorosos seus anseios. O juízo e a eternidade estiveram à vista, pela fé, seus olhos estiveram fixos ao trono resplandecente, diante do qual terão que comparecer as pessoas vestidas de branco, representando a vitória. E isso os impedia de tolerar o pecado. Mais uma tentativa e então será aplicado o último engano de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo liberte. Essa última estratégia será personificar a Cristo e fazer com que as pessoas pensem que suas orações estão sendo atendidas. Manuscrito, página 16. Só lembrando que quando houver essa personificação, nenhum santo morrerá. Nenhum santo morrerá. Na realidade, quando a porta da graça se fechar, nenhum santo morrerá, mas até lá os mártires continuarão morrendo. Pessoas
continuarão morrendo, os santos continuarão dormindo no Senhor. A diferença entre o falso e o verdadeiro. Não será permitido a Satanás imitar a forma do advento de Cristo. O grande conflito, página 625. Ou seja, não vai ser permitido a Satanás a vinda nas nuvens. Não. Ele já vai aparecer andando na terra. Então, não é permitido a ele que ele venha nas nuvens com seus demônios, tocando as trombetas, porque é assim que diz a palavra de Deus que Cristo virá, com todos os seus anjos tocando as suas trombetas. Todos. Por isso que não vai ser secreto a vinda de Cristo. Como também a igreja não vai ser levada, e muitos dizem que a igreja será levada antes da grande tribulação. Não é isso que diz a palavra não, meu irmão, minha irmã. Não é isso não. Santos vão passar, os santos vivos, em número de 144 mil, vão passar, somente eles, 144 mil, literais, passarão pela grande tribulação. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e adorarão como Jesus Cristo. A ordem será para adorarmos este ser, a quem o mundo glorificará, como Cristo. O que faremos? Dizer-lhes que Cristo nos preveniu contra este adversário, que é o pior inimigo do ser humano, mas afirmar ser Deus, e que quando Cristo aparecer, será com poder e grande glória, acompanhando por milhares e milhares de anjos, e quando ele vier, reconheceremos a sua voz. Está vendo? Satanás está procurando obter toda a vantagem, disfarçando de anjo de luz, percorrerá a terra como operador de milagres, com belas palavras apresentará sentimentos nobres. Outra coisa, quando Cristo aparecer nas nuvens, ele será visto de todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Quando Satanás estiver andando na terra, ele não pode aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se ele aparecer lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ninguém vai ver em canto nenhum ele. Vai ser só nos Estados Unidos. Depois ele vai lá para outro canto da Europa, só naquele lugar da Europa. Ele não tem esse poder para aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí ele não tem, não. Mas Cristo, quando vier nas nuvens, de forma sobrenatural, todos o verão vendo na nuvem ao mesmo tempo. Todos. Falará coisas boas e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás afastará as pessoas da lei de Deus. Contudo, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Se fosse possível. Mas ele não vai enganar. Essa criatura nojenta está com os dias dele contado, dele e dos seus demônios. Mas ele não vai enganar os escolhidos. Reis, presidentes, governantes em altos postos se curvarão ante suas falsas teorias. Fundamentos da Educação Cristã, página 471 e 472. Falsos milagres. Enfermos serão curados diante de nós, milagres serão realizados à nossa vista. Estamos nos apercebendo que a prova que nos aguarda quando as mentiras e façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Testemunhos para a Igreja, página 302. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes. Não falei? Ele coloca a doença dos ímpios. Não é permitido Satanás tocar numa veste de um santo, daquele que é seguidor do Senhor, verdadeiramente. O convertido, não o convencido, mas o verdadeiro convertido, ele não pode tocar na veste. Ao lançar sobre elas encantamentos e depois os retirando, também ele coloca e tira. Levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Satanás tem feito isso constantemente,
Mensagens Escolhidas, volume 2, página 53. Ele faz isso constantemente. Então, pessoas estão adoecendo, estão sendo curadas e muitas vezes mortas porque estão nas garras dele. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado ocorrerão em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente colocarão os adventistas do sétimo dia à prova. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 53. Mesmo você, minha irmã, meu irmão, sendo adventista, se você ficar bebendo água de Babilônia, ele tem poder sobre você. Não beba da água de Babilônia, meu irmão, meu irmão. Fique com o assim diz o Senhor. Examine as Escrituras por você mesmo. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, realizar prodígios que parecerão milagres genuínos. Ele esperou fazer disso um elemento de prova para os israelitas no tempo de seu livramento do Egito. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Fogo do céu. Não devemos confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, dizer que operam milagres, curando doentes. Seria isso surpreendente quando o grande enganador está por trás deles? O operador de milagres, que até fogo fará descer do céu diante de pessoas? Mensagens Escolhidas, volume 2, página 49. São os prodígios de mentira do diabo que levarão cativo o mundo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 51. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alegará ser Cristo e se apresentará como grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo do céu à vista das pessoas para provar que é Deus. E é declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se afastaram da fé. E estes, semelhantemente, realizarão milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista das pessoas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54. Opera grandes sinais da mentira, que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar. Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os seres humanos são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. O Grande Conflito, página 553. Satanás será deitificado, ou adorado, ou endeusado, que é a mesma coisa. Nessa época aparecerá o anticristo como Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Alcançará seu ponto mais alto a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião, que é Satanás, disfarçado em anjo de luz, as pessoas serão iludidas e o exaltarão ao lugar de Deus. Deificando, mas a onipotência intervirá, e as igrejas apóstatas que se unirem na exaltação de Satanás será dada a sentença. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Apocalipse capítulo 18, verso 8. E está também em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 62. À medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo,
Agentes satânicos são impelidos por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Milagres não provam coisa alguma. Temos que nos aproximar de Deus, orar pedindo iluminação divina, para que possamos saber que conhecemos o que é verdade, de modo que, quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios e o inimigo se apresentar como anjo de luz, saibamos distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 389. O modo de Cristo trabalhar consistia em pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Porém, fui instruída de que não podemos agora trabalhar desta maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar por meio de milagres, pois serão realizadas falsas obras de cura, pretendendo ser divinas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Nada pode tomar o lugar da Bíblia. Nada. A Bíblia está acima de tudo. De tudo. Inclusive do espírito de profecia. Não se enganem. Não se enganem. Vai ter gente que vai dizer, não, mas o espírito de profecia estava falando isso. Não pode haver contradição. Não pode. Tem que haver harmonia. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra, ou seja, nada que esteja fora da palavra de Deus, ou para tomar o lugar dela. Oh, nada, é Bíblia, nada mais do que Bíblia. Apeguemo-nos à palavra, recebamos o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 48. O último grande engano deve logo ser lançado diante de nós. O anticristo vai operar suas obras miraculosas à nossa vista, que é o papado. Isso está lá em Apocalipse capítulo 17, diz lá a característica, quem é ele. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho da Bíblia, toda a declaração e todo o prodígio deverão ser provados. O Grande Conflito, página 593. O engano é quase universal. É quase universal. Para você ver a quantidade de pessoas que serão enganadas. A necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com dedicação, buscando a salvação das pessoas, pois Satanás, como general poderoso, ocupou o campo e nesse último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para impedir que a luz de Deus chegue a seu povo. Ou seja, está fácil. O problema é que as pessoas não querem. Está fácil a palavra. Todo mundo tem acesso à palavra, mas não querem. Não querem. Resista, meu irmão. Resista. Se esforce. Satanás vai fazer de tudo para te desviar da verdade, para que você não pesquise a verdade. Então, ore para que você saiba, para você ter discernimento, para Deus te dar entendimento que quando alguém está querendo te afastar de Deus, a coisa é tão sutil que se você não estiver ligado ao Senhor, você não perceberá.
ele está arrastando todo mundo para suas tropas. E os poucos que são fiéis à orientação divina constituem os únicos capazes de resistir-lhes. Os poucos. São poucos, meu irmão, minha irmã. Essa afirmação aqui bate com o que a Bíblia diz. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Foram poucos. Não que serão 8, mas serão poucos, proporcional à quantidade de gente que tem no mundo. A maioria serão enganados. E ele está procurando vencer-lhes até mesmo a esses. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 389. Até esses poucos que estão resistindo, ele vai botar em cima para tentar, mas ele não conseguirá. Lembrando que Cristo já tem a data certa para ele vir. Porque se ele deixasse para passar depois, ninguém se salvaria. Está lá em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Amém por isso. As formas dos mortos aparecerão por meio de enganos sutis de Satanás. E muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto o nosso povo de que em nosso meio alguns virarão as costas para a fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E por esses a verdade será difamada. Uma obra maravilhosa deve ser feita. Ministros, advogados e doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu discernimento, ou seja, seu entendimento, serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual os dominará. Olhando para o alto, página 311. Então, meu irmão, minha irmã, como diz aqui na palavra, nós temos que examinar as Escrituras como um tesouro. Como é que se grava? Como é que se procura um tesouro? Tem que cavar, 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 cavar. Então Deus vai revelando aos poucos para você e para mim. Esse entendimento que eu tive, eu poderia fazer com a maioria, meu irmão, minha irmã. Como é que faz a maioria? Compro a minha lição, estudo o que está na lição. Muitas vezes, porque eu passei a examinar as Escrituras, quantas vezes não peguei lição que não batia com a Bíblia? Muitas vezes. Mas eu poderia estar o quê? Como a maioria fazendo, pega a lição, vai lá, lê o que está na lição, pronto, estou estudando. É esse o examinar as Escrituras que Deus pede? Diz que é para examinar por nós mesmos. Ou seja, estamos engolindo porcarias que são mentiras, que não batem com a Bíblia. Temos que examinar, meu irmão, minha irmã. Temos que examinar, não vai ter desculpa para ninguém. A maioria está errado. A maioria não está certa, a maioria está dormindo. E a maioria desses que estão dentro da casa de Deus estão sofrendo, estão mortos espiritualmente, estão tristes, são infelizes. Por quê? Porque não examinam. E esses espíritos imundos usam essas pessoas e aos poucos vai destruindo a mente dessas pessoas. Quantos não estão em depressão? Quantos não estão morrendo? Quantos não estão se suicidando? O número é gritante de suicídios que está aumentando a cada dia. E as pessoas não percebem. Assim como Pedro, do lado de Cristo, foi usado pelo próprio Satanás e nem percebeu. E o tempo está acabando, meu irmão. E o tempo vai acabando. E as pessoas resistindo à palavra de Deus, resistindo à verdade. Não, basta eu ter fé. Até Satanás crê, meu irmão. Até Satanás crê. E tem conhecimento da palavra. Porque não basta só estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer e viver. Nós precisamos do principal, viver, botar em prática o assim diz o Senhor em nossas vidas.
Não adianta eu me esforçar, não adianta eu cavar, a luz vem e eu não aplico em minha vida. Nós temos todo o necessário para irmos para o céu se seguirmos o que está nas Escrituras. Tudo. Nós só precisamos viver. O assim diz o Senhor. É fácil? Não é não, mas com Cristo nós venceremos. Sem Ele, nada podemos fazer. João, capítulo 15, verso 5. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se esforcem, vocês vão ver coisas horríveis. Mas os justos, 1000 cairão e 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Isso é promessa, Deus não mente. São mais de 8.000 promessas do Antigo e Novo Testamento. E nas minhas orações eu digo, Senhor, que essas promessas se aplicam em minha vida. Eu não autorizo que o espírito de Satanás se apodere de mim. Porque meu corpo é o templo do Espírito Santo e pertence ao Senhor Jesus, que foi comprado com sangue precioso, que não me pertence. Eu não autorizo nenhum espírito imundo habitar em mim. Então o que Deus fala para mim? Faz a tua parte que eu faço a minha. Qual é a minha parte, Senhor? Examina as Escrituras, te esforça para aprender e te esforça para viver aquilo que eu estou te pedindo, que tu terás a tua coroa. É isso. Obrigado, que Deus continue te abençoando e em nome de Jesus Cristo, fique na paz do Senhor Jesus. Sem Ele, somos todos perdidos e vulneráveis, presas fáceis para Satanás. Um beijo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.